Bora, galera, bem-vindo ao canal. Vamos aqui acompanhar, comentários e análises desse jogão entre Flamengo e Vasco. O Flamengo amassou o Vasco, teve um volume absurdo de jogo, de ataque, mas não conseguiu converter. Infelizmente saiu com um empate aí, no finalzinho do jogo tomou um empate frustrante, tá bom? Vamos ver o que eles acharam desse jogo, o que é que o Tite tem que fazer para corrigir e se ainda vai brigar pelo título ou não, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, vai ajudar demais o meu trabalho. Créditos e direitos autorais, SPN Brasil, o link vai ter na descrição. Vamos pro vídeo. Seus jogadores conseguem uma vitória importante fora de casa. O Bahia vence o Atlético Mineiro e no Maracanã, empate entre Flamengo e Vasco da Gama. Nossos comentaristas já por aqui. Vou começar com você te dando uma boa noite, André. Ouvir teu destaque sobre este domingo. Pode ser valendo o domingo todo? Pode, é livre. É livre? Boa noite, Dani, amigos. Uma ótima noite a todos, excelente semana. O meu destaque... E é um jogo de 17 finalizações do Flamengo. Bola na trave com Bruno Henrique, bola no travessão do Léo Ortiz, Flamengo criando muito, desperdiçando, mas o Vasco o tempo inteiro vivo de alguma maneira no jogo. E o Paiva com as mexidas tentando consertar o que não dava certo. E o prof falou que ele é um mágico para esse time do Vasco, curiosamente é o apelido do Felipe Coutinho também, mas faltou a magia do Paiva antes. Poderia ter feito antecipado as mexidas, já que o time do Vasco estava com dificuldade para engrenar, para jogar. Então, se essas mexidas tivessem acontecido antes, o Vasco poderia ter até tentado uma melhor sorte no jogo, porque faltava justamente a velocidade do time, a dinâmica que teve no contra-ataque, em que sai o gol do Felipe Coutinho. E por mais que o time possa ter deixado ali o torcedor apreensivo no primeiro tempo, mais uma vez com essa necessidade de melhorar no segundo que não jogou no primeiro, e também ter sido inferior ao seu rival, mas por outro lado, se a gente analisa o contexto, no mesmo campeonato o Vasco sofreu sua maior goleada para esse mesmo adversário na história do confronto, numa crise terrível, e hoje se vê na parte de cima da tabela, com uma distância muito confortável da zona de rebaixamento, podendo focar no objetivo da Copa do Brasil, e o principal, num jogo em que um empate é um banho de autoestima para o torcedor vascaíno, por arrancar esse resultado e principalmente pelo Felipe Coutinho ter jogado 20 minutos e marcado um gol. Porque havia ali... Ele jogou apenas 4 partidas, ficou mais de um mês fora e volta marcando um gol de empate, um gol que dá um ponto importante para o Vasco nesse cenário todo. Então hoje sim, o torcedor vascaíno pode dizer que o Coutinho voltou e que o time está resistindo, o time está brigando e querendo demais nessa temporada sob o comando do Paiva. Mais de 63 mil pessoas no Maracanã. Se você perguntar aos torcedores que saíram dali, provavelmente os torcedores do Vasco, apesar do volume final de jogo, estão mais satisfeitos do que os do Flamengo, né, Pedro? Tudo bem? Tudo bem, Dani. Achei que o Dani não ia deixar eu falar, mas... Um beijo especial para você. Não, claro. Eu estava ansioso por esse momento. Achei que ela tentou... Você não percebeu a ordem da dinâmica? Eu tentei, claramente. Ela tentou devolver. Mas era isso? É uma linha de passe especial com você, Daniela, professor Breilo, André, agora falando sério. Você traz essa observação e é importante essa sensibilidade, porque o clássico, ele permite isso. O clássico tem viradas, né? Situações, viradas de chave dentro de ano, dentro de competição. E um clássico é um clássico onde um time jogou mal, o Vasco jogou mal, o Vasco teve um primeiro tempo, sabe, de em algum momento torcer para acabar o primeiro tempo e comemorar que não levou gol. O Vasco teve dificuldade no segundo tempo, o Vasco não se encontrava em campo e a torcida sai feliz, a verdade é essa. E o Flamengo que teve bons momentos no primeiro tempo, não dá também para ficar só com o recorte final do vacilo, sabe, de não segurar a bola, de tomar um gol, sabe. O Flamengo, o time que para as pretensões que tem, ele não pode se perder dentro de uma partida do tamanho de um clássico ou mata-mata, que seja como se perdeu hoje. Sai incomodado, insatisfeito, porque a grande estrela do rival que não vinha jogando ainda faz um gol, você deixa escapar 2 pontos numa briga que você ainda quer de título, você teve um primeiro tempo, sim, bom, o Flamengo tem boas notícias de primeiro tempo, a movimentação do Plata estreando, do Gerson, joga uma barbaridade de bola. O Arrascaeta e o Bruno Henrique, a movimentação deles é muito interessante. Isso sem falar do que jogou e do que joga Léo Ortiz. Então, tudo que o Flamengo teve de bola, teve de criação, teve de circulação, teve de aceleração e fez um gol. E não mata, e não segura essa bola no pé. O Flamengo tem qualidade no seu elenco para segurar essa bola no pé. Se cansou, tudo mais. O Vasco tinha dificuldade de jogar. E o Vasco precisou de uma bola para ferir esse Flamengo. Então, acho que é algo que o Flamengo precisa pensar. O Flamengo também vai precisar pensar sobre finalização sem o Pedro.
sobre não basta ter a movimentação do Plato, o Gerson saindo de um lado para o outro, a Arrascaeta fazendo uma que seria ali do Luiz Araújo, o Bruno tentando se movimentar, o volume, 17 finalizações que a gente falou, né? E você não espetar, você vai ter que espetar um Peñarol dentro de casa para fazer vantagem, você vai ter que machucar um Peñarol talvez fora de casa para se classificar, falando de Libertadores, numa semifinal de Copa do Brasil, também você vai precisar se impor, e aí você olha para um jogo desse tamanho, você sai muito incomodado, porque você sente essa coisa do... Quando parece que tem uma boa atuação, a gente estaria aqui falando de uma grande vitória, de uma atuação assim espetacular do Gerson, do Léo Ortiz, de um primeiro tempo que botou o adversário, sabe? Só que ele precisa entender também contra quem ele está jogando, porque o Vasco, que empata contra o Flamengo hoje, ele virou isso aí nas últimas semanas, nos últimos meses, sob o comando do Rafael Paiva. Ele não joga bem, ele não joga bem contra o Atlético Paranaense. Em Curitiba, quando se classifica. Mas ele não se ausenta, né? Ele tem momentos muito complicados contra o Atlético Paranaense em São Januário, mas ele vira, ele compete, ele tem um gol, ele sustenta a pressão, ele não se entrega contra o Flamengo. O Vasco, de alguns anos atrás, tomar 1-0 do Flamengo era... Você podia trocar de canal, você podia fazer outra coisa, porque ou o Flamengo ia sustentar com muita tranquilidade, ou o Vasco ia tomar mais. E hoje não. Então o Flamengo também tem que saber quem é que está do outro lado. Saber que time é esse. E pecou muito aí. O que para mim é pertinente na discussão sobre o Flamengo, eu vejo a maioria das pessoas criticar a falta de jogo, a falta de gol, a falta de ofensividade, mas o time pode mais. Eu acabei de usar essa frase também, né? O Flamengo pode mais. Mas o que mais me estranha, sendo um time treinado por essa comissão técnica, o jogo de hoje ilustra bem. Se o Flamengo tivesse conseguido fechar o jogo depois do gol do Gerson, com posse, com solidez defensiva, a gente diria que, olha, foi brilhante? Não foi. Mas foi melhor do que o Vasco o tempo todo. Sim. Fez um gol de rara capacidade coletiva, né? O Wesley, De Arrascaeta, Gerson. O Gerson jogou demais, o Léo Ortiz jogou demais e o Flamengo fez uma partida correta, quente, importante contra um adversário que é diferente dos outros. Né? A gente falaria. E ganhou. Acabou. Haveria pouco espaço para qualquer crítica, mesmo porque mais um jogador se machucou, e é um jogador que era meio um super-herói, porque todo mundo se machucava e ele não, né? E o Arrascaeta entrou meio na emergência, ficou mais tempo em campo do que deveria, do que talvez até pudesse ficar, mas não, o Flamengo não consegue fechar o jogo. Sim. E não é que não consegue fechar o jogo porque não faz o segundo gol, não consegue fechar porque mostra de novo fragilidade defensiva, e para mim esse é o ponto estranho. Porque ao longo da carreira do Tite, ele teve até alguns times que eram ofensivamente interessantes, no sentido de estão jogando talvez no máximo da sua capacidade. Extremamente maduras nesse cenário, com 1-0 a seu favor no fim do jogo. Acabava o jogo. O zagueiro não ia vacilar como o Léo Pereira vacilou. 1-0 no meio do primeiro tempo, acabou o jogo. Pode, como você falou, pode trocar de canal. E não foi só hoje, não é só hoje. Aliás, exceto o recorte do campeonato estadual, que a gente de novo insistiu, foram feitas poucas ressalvas, isso tem pouca relevância para o que interessa no calendário de um time como o Flamengo, mas fora o campeonato estadual, o Flamengo é um time que permite ao adversário, e permitiu hoje. E o gol que o Flamengo toma, para um time que está brigando e tem a pretensão que o Flamengo tem na temporada, é inadmissível, é de chegar no vestiário, de ter bronca, de ter conversa num tom alto. Nessa jogada aí, por que não pararam com falta o Ryan? Ele sai ali no drible, ali no meio campo. E todas as disputas você perde. E você deixa o jogador sozinho dentro da área. O Flamengo desperdiça várias oportunidades consecutivas de interceptar por uma marcação com baixa intensidade num contra-ataque que era tudo que o Vasco queria e buscou durante toda a partida. É curioso, então, pro torcedor... Desculpa te interromper, mas eu vou te devolver a palavra só porque eu acho que tem um ponto aí que é fundamental nesse debate, que é a visão do próprio torcedor do Flamengo, né? Você pega a rede social, você lê as mensagens, você vai ver torcedor muito bravo realmente com a questão defensiva, que já é uma questão anterior ao Tite. Sim. Mas hoje o torcedor ele faz duas ressalvas. Uma, jogou melhor do que vinha jogando, no sentido de ter e controlar a bola. O primeiro tempo é muito interessante. E o torcedor do Flamengo, ele acaba mais incomodado com o que o Pedro trouxe para a gente debater, que é a questão de quem vai pegar essa bola e chutar no gol,
do que efetivamente com a questão defensiva. Porque, assim, existem muitas bolas, e aí a gente analisando o jogo, que o Gerson toca pro lado em vez de chutar no gol. E aí a bola você que o vê Arrascaeta, que o Esforza vacila voltando. e o Arrascaeta sai cara a cara. Então, eu acho que esse é o ponto que, nesse momento, o torcedor do Flamengo está perguntando quem vai resolver esse problema antes da defesa, sabe? Dani, falta um pouco mais de contundência, verdade. Característica também de torcida. O torcedor do Flamengo ele quer saber do gol. Talvez isso. outras torcidas querem saber de não tomar gol. O torcedor do Flamengo ele quer olhar pra frente e ver a bola na rede. De fato, teve falta de capricho em algumas finalizações. A do Bruno Henrique, por exemplo, sai na cara do gol, poderia tirar do Léo Jardim, tocar por cima. Mas, bola na trave. Mas analisando o contexto do jogo, não faltou volume ofensivo para o Flamengo. Não. O que faltou foi maturidade competitiva. Foi um gol de imaturidade sofrido pelo Flamengo num momento em que era totalmente favorável. E aí você vai voltar no papo do André. Não é o que você espera de um time do Tite. Você pode falar que o time desde a Copa do Catar se defende. A Copa do Catar acaba assim. Esse time, tecnicamente, mas isso seria maduro. Isso num segundo momento, né? Porque mesmo esse primeiro tempo tão elogiado do Flamengo... Faltou a bola entrar. Não só faltou entrar, como faltou tentar mais. Faltou um Luiz Araújo ali para fazer isso, justiça seja feita, prof, que sai com menos de 20. Mas tudo bem, tem mais gente ali. É porque ele tem essa característica, né? De pegar a bola e chutar de fora da área, de onde tiver arriscar, mais do que os outros. Ele tá mais inteiro para fazer isso, eu acho. No primeiro tempo você teve uma cabeçada do Pulgar... Sim. E uma bola que o Arrascaeta volta com ela. No segundo tempo você tem as bolas na trave. Uma do Plata também. E uma do Plata. É pouco. Pelo potencial que esse time do Flamengo tem, porque o Tite sabia segurar jogo com times em que ele tinha que segurar o jogo. É o mesmo Tite que em outros momentos, quando tinha times melhores, também partia para um tipo de jogo diferente. Agora, na ordem, eu acho que pela ordem, primeiro o Flamengo deixa de fazer os gols. E num segundo momento ele acaba tomando os gols como tomou hoje do Vasco e já tomou em outros jogos tantos, principalmente na questão da bola aérea, coisas que a gente já falou muitas vezes aqui, né? É isso, galera. Eu discordo um pouquinho, né, desses comentários aí que ele acabou de falar agora. O Flamengo jogou bem hoje, amassou nos 2 tempos, tá bom? Infelizmente faltou um pouquinho de foco, de concentração. Até falei isso aqui na live de ontem, vocês podem conferir. Vou deixar aqui no comentário fixado a coletiva completa do Tite. Ele até falou sobre isso também, né? Que tinha falado, tinha sofrido uma falta, pediu pro Fabrício não subir e pro Léo Pereira subir. Eu discordo plenamente, tá bom? Faltava poucos minutos para acabar o jogo. Não precisava subir os 2 zagueiros, ainda mais o Wesley, né? Subiu o Wesley, subiu o Fabrício Bruno, depois subiu o Léo Pereira, ainda tem o Léo Ortiz, né? Que embora seja volante, mas estava dando assistência lá na frente. O time ficou totalmente vulnerável. Aí o Léo Pereira acabou cavando aquela falta, que na minha opinião não teve, tá certo? Se for discutir algum lance aqui polêmico, foi o lance da mão lá do jogador do Vasco. Mas é mais questão de interpretação, tá bom? Sem mimimi. O resultado justo mesmo era a vitória do Flamengo, independente da arbitragem ter interferido ou não, tá certo? O Flamengo merecia ganhar esse jogo, pelo volume de jogo, né? Mas como ele próprio falou, o Flamengo peca pela falta, né? Vamos dizer assim, o erro na decisão final, né? No erro da finalização, o Flamengo tá errando bastante. Teve aquela bola na trave do Léo Ortiz, teve a cabeçada do Érico Pulgar. Teve a bola na trave também do Bruno Henrique, teve a chance do Gonzalo Plata, teve o Gerson também tentou algumas vezes. O Léo Ortiz também teve a chance de chutar e acabou errando um pouco, né? Tem vários lances que a gente pode discutir aqui, que o Flamengo era para ter chutado e não chutou, mas é mais questão de para corrigir, tá certo? Tem que corrigir isso o mais rápido possível, porque vai começar as decisões agora, tanto Libertadores como Copa do Brasil, né, semifinais, e vai ser fundamental o Flamengo ser preciso agora, né? Não pode mais dar chance pro azar, não pode mais errar na partida. Tem que ser letal. Principalmente agora diante do jogo do Peñarol, né? O Peñarol vem aí focado. Eles não ganham uma Libertadores, se eu não me engano, desde 87, né? Vem aí mordido da vida, né? Eu sei que tecnicamente o Flamengo é muito mais time, né? Do que o Peñarol, mas tem que impor isso dentro de campo, tá bom? Tem que jogar com focado do minuto inicial ao minuto final, para não acontecer o que aconteceu hoje, né? O Flamengo totalmente desfocado. O Léo Pereira foi fazer aquela besteira lá, acabou comprometendo. O outro jogador, não lembro se era o Luiz Araújo. Luiz Araújo não, perdão, o Everton Araújo, né, que entrou no lugar do Érico Pulgar. Quem era que estava acompanhando o jogador poderia também ter fazido a falta, né? Embora tomasse cartão amarelo, tudo mais, mas valia a pena, não tomava o gol. Faltou um pouquinho mais de maturidade para poder conseguir interromper a jogada do Vasco, né? Mas independente disso, o time todo falhou, tá bom? Tanto o Léo Pereira, que foi irresponsável naquele lance, como o restante do time que não fez a devida cobertura, tá certo? Wesley, Fabrício Bruno e tudo mais. Mas em relação ao jogo, o Flamengo amassou, né? Foi mais tímido que o Vasco dos 2 tempos. Merecia a vitória. Inclusive, o Vasco, como ele próprio falou, né, no começo do programa,
O Vasco escapou de tomar uma goleada no primeiro tempo, né? Porque só deu o Flamengo no jogo, quantidade e volume de jogo. O Vasco não ameaçou o Flamengo. Só o único jogo que tiveram, vamos dizer assim, a única bola que jogaram foi aquela do lance do gol do Coutinho. E deu aquela impressão, a gente sabe que devido às proporções, mas deu aquela impressão que se tivesse mais 4, 5 minutos de jogo, o Flamengo poderia ter tomado a virada do Vasco, tá bom? Parece que sentiu, né, o gol do Vasco, ficou um time meio atordoado dentro de campo, um pouco fora, né, do esquadro, vamos dizer assim, mas deu aquela impressão. Né? Posso estar enganado, mas a impressão que eu tive é que se tivesse mais 3, 4 minutos, o Vasco vinha pra tudo pra poder conseguir a virada, tá certo? Por isso tem que ser cobrado. Tite errou. Principalmente na mudança, né? Ter tirado o Bruno Henrique e ter colocado o Carlinhos. Embora ele tenha falado na coletiva, não, porque fez o gol, era decisivo e tudo mais, mas tecnicamente não dá, né? Gabigol e Carlinhos hoje estão muito mal. O Gabigol até entende porque não tá tendo tanta oportunidade com o Tite, né? O Tite dá muito pouco tempo pro Gabigol entrar em campo. A maioria do tempo que o Tite dá pro Gabigol já é no final do segundo tempo, né? Faltando 10 minutos, 15 minutos. Isso fica difícil pro jogador adquirir ritmo de jogo, conseguir aquele entrosamento, né? Com o próprio time, conseguir aquele ritmo mais apurado da partida. Aí fica difícil. Ou ele coloca ele como titular ou não coloca mais, porque do jeito que tá jogando, tá acabando comprometendo o Gabigol, né? A gente sabe que o Gabigol tá ruim tecnicamente, tá em forma, né? Tá, vamos dizer assim, tá em forma, mas tecnicamente não tá legal. Ele precisa de ritmo de jogo para poder se adquirir a confiança dele. E o Tite não tá fazendo isso. Hoje não tinha o Pedro, poderia ter colocado o Gabigol como titular. Embora, na minha opinião, a escalação que ele montou na primeira etapa foi muito bom, né? Luiz Araújo, Gonzalo Plata, que baita de jogador, né? O cara arrebentou na partida hoje. O cara fez um inferno na defesa do Vasco. Bruno Henrique, Gonzalo Plata e Luiz Araújo fizeram um triângulozinho ali, que às vezes alternava, às vezes o Luiz Araújo estava por dentro, às vezes o Gonzalo Plata estava por fora, depois era o Bruno Henrique alternando, né? Um ficava para a esquerda, outro para a direita, e ficavam trocando. Isso deixou a defesa do Vasco doida. Até onde o Luiz Araújo estava em campo, o Vasco sofreu bastante. Depois, infelizmente, com a pancada que, na minha opinião, era para ter sido expulso, né? O Piton já tinha dado uma paulada no Gerson. Aí depois repetiu a dose em cima do Luiz Araújo. E era para ter tomado 2 cartões amarelas para ter expulso. Mudaria totalmente o destino da partida, né? O Vasco com um jogador a menos ia ficar bem recuado. O Flamengo poderia ter mais oportunidades para poder matar de vez essa partida, tá bom? Essa é a minha opinião, tá certo? Mas, independente de tudo, não vou criticar o Tite. A única coisa que eu tenho que falar é que ele errou na substituição, mas o time, bem dizer, entregou a paçoca no final, tá bom? Mas o time foi bem. Fazia muito tempo que a gente não viu o Flamengo jogando 2 partidas bem assim, né, na sequência. Bahia e agora o Vasco. O Flamengo geralmente jogava uma partida boa e passava 3, 4 partidas horríveis, né? E hoje o time conseguiu repetir o desempenho. Foi mais forte hoje do que contra o Bahia, tá bom? Embora na quarta-feira também o Flamengo amassou o Bahia, né? Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like e se inscrever no canal, vai ajudar demais o meu trabalho. Créditos e direitos autorais, SPN Brasil. E coloca aí nos comentários sua análise, né? O que você achou, se você concorda ou não comigo. O que você achou aí da substituição do Tite? Se você acredita que o erro meu foi só do Léo Pereira, foi de todo o conjunto, tá certo?